E aí pessoal, tudo bem? Bom pessoal, então a gente marcou de fazer hoje a nossa live aí sobre os nossos moral verbs, né? Aí a gente, gostaria de saber aí quem já conhece eles, quem já ouviu falar, ou até muitas vezes vocês podem nem saber o que é um moral verb, mas eu tenho certeza que se vocês já têm um conhecimento um pouquinho de inglês, com certeza vocês já viram essas palavrinhas por aí, vocês só não sabem disso, tá? Bom, primeiro o que é um moral verb? A gente vai trabalhar esses moral verbs porque eles são uns verbos um pouquinho diferentes, tá? E aí a primeira coisa que a gente tem que saber, eles são verbos de mobilidade, eles vão dar algumas situações para nós. Por que a gente trabalha eles diferente dos outros? Eles vão seguir algumas regras diferentes e é importante a gente saber não somente a tradução do moral verb, mas sim saber o sentido dele. Tá? Então assim, se eu somente traduzir os meus moral verbs, muitas vezes eu posso usar o moral verb errado. Né? Ou não digo nem errado, mas talvez expressar alguma coisa que não é o que eu queria. Então a gente tem que cuidar bastante do sentido. Bom, antes então de eu começar a explicar cada um deles, vamos ver aqui no quadro quem eles são. Né? Vamos ver se vocês já viram esses moral verbs em alguma frase aí. Nós temos aqui o can, né? A gente tem a famosa frase lá do Obama, yes, you can, yes, we can, aparece muito em vários lugares. Temos o may, o might, could, should, must, would, will e shall. Tá? Eu tenho certeza que algum deles vocês já devem ter visto em algum momento, seja em filme, seriado, lendo um livro, fazendo algum exercício, né? Em alguma situação vocês com certeza já viram eles, tá? E aí então eu vou começar a explicar como que a gente usa eles, tá? Bom, primeiro, antes de entender o sentido de cada um deles, a gente vai ter que aprender algumas regrinhas, porque a gente já está acostumado a fazer frases de uma maneira. Os moral verbs, eles já ficam numa classe diferente, onde a gente aplica de uma forma diferente as regras. A primeira coisa que a gente tem que saber é que a gente não vai usar o to nem antes e nem depois do nosso moral verb. Tá? Por exemplo, se eu quero falar, eu consigo falar inglês, eu vou dizer I can speak English. Eu não posso falar I can to speak. Isso está errado. Um moral verb, qualquer um deles que estão aqui, gente, qualquer um deles, eles não vão usar o to nem antes e nem depois dele. Tá? Então eles vão sempre ficar sem to e automaticamente eles também não vão conjugar. Quando eu digo não conjuga, o que eu quero falar? Se for uma terceira pessoa, eu não vou acrescentar S, eu não vou acrescentar ED, eu não vou colocar ING, tá? Então todas essas regrinhas que a gente aprendeu a respeito de presente, de passado, a gente não vai utilizar nesses moral verbs. Estão vendo por que a gente trabalha eles separados? Porque eles realmente têm regras diferentes, né? Então assim, às vezes é até difícil, a gente nota assim, porque quando os alunos aprendem os moral verbs, é bem difícil essa questão assim de fazer uma frase e não colocar o to quando eu tenho um verbo modal e um outro verbo depois, né? Então assim, é bem difícil, o pessoal normalmente fala I can't to swim. Não fala I can't to swim, eu tenho que falar só I can't swim. Então assim, eu não posso colocar aquele to, e se fosse ela, eu diria she can, eu não colocaria um S ali também. E também a gente vai ver que eu não vou usar auxiliares. Tá, e vocês podem perguntar, Natália, o que são os auxiliares? Quando eu digo não usa auxiliares, eu estou querendo falar que vocês não vão usar nem do, nem does, nem did, não vão colocar aqueles verbos auxiliares que a gente usava antes para fazer uma pergunta ou até para fazer uma negativa. Tá? Isso não vai ter, eles vão trabalhar totalmente diferente, até na questão da parte interrogativa e negativa, eles vão ser semelhantes ao verbo to be. Mas isso depois eu entro para falar a questão da interrogativa e negativa. Então vamos lá, 3 coisas que a gente não vai poder esquecer. Não vou colocar o to nem antes nem depois de um verbo modal.
não vou conjugar ele, não vou acrescentar S, nem ED, nem nada. E não vou usar auxiliares, nem do, nem does, nem did, certo? Vamos repetir eles aqui mais uma vez. Can, may, might, could, should, must, would, will e shall. Tá? Aí é o seguinte, eu vou explicar eles, vou dividir eles ali entre os verbos modais que eu acho que o pessoal mais confunde, tá? Na hora de utilizar. Por que que o pessoal confunde? Porque muitos deles têm a mesma tradução, né? Na questão da tradução, eles são, às vezes são a mesma coisa, o verbo poder, ser capaz de fazer alguma coisa. Só que eu vou ter que cuidar é a questão do uso, quando eu vou usar cada um deles. Vamos começar então. Bom, vou colocar aqui os primeiros 4 verbos modais que eu acho que o pessoal confunde em relação à tradução deles. A gente vai ter o can, o may, o might e o could. Tá? Se eu for olhar a tradução deles, de forma geral, assim, normalmente tem o sentido de poder. Aí, é claro, a tradução, eu não digo eu poder, né? Vai ser eu posso, vai variar de acordo com a frase que eu estiver fazendo, tá? A gente vai trabalhar, então, agora aqui a questão do meaning, que seria o nosso significado de cada um, tá? Bom, começando pelo can. O can, ele pode ser usado com 3 sentidos. Ele pode ser uma habilidade, ability, uma permissão ou ainda uma possibilidade. Certo? Depois vou mostrar um exemplo de cada um deles e mostrar a diferença. Tá? A gente, por enquanto, vamos só ver o significado de quando utilizar cada um deles. Já o may, eu uso ele no sentido de uma permission, que seria a permissão, né? Pessoal, se eu falar alguma coisa em inglês e vocês não entenderem, vocês perguntam ali o que é, que às vezes sai no automático, tá? Vou usar ele no sentido de permission ou então também de possibility. Também é uma possibilidade. Estão vendo o porquê da confusão? Permission, permission, possibility, possibility. Né? Então, aí é que vai estar a questão depois da diferença no uso quando eu vou utilizar um e o outro. O might, eu vou usar ele no sentido de uma possibilidade. E o nosso could, eu posso usar ele em 2 sentidos. Vai ser uma permission. Esse permission do could está mais relacionado normalmente com um request, que seria um pedido, digamos assim. E também o could, ele pode ser o passado do can. Tá? Então o can, aqui é um N, tá galera? Sem querer eu me empolguei ali com a caneta. É o passado do can, tá? Bom, vamos lá. Vamos trabalhar um por um. Primeiro então o can. O can eu uso ele então no sentido de habilidade. Por exemplo, she can play soccer. Ela consegue, ou ela pode, né? Ela consegue jogar futebol. Ou seja, é uma habilidade que ela possui. Na hora de traduzir aqui eu colocaria, né? Ela consegue, então é no sentido de ser capaz de fazer alguma coisa. Tá? Então consigo colocar aqui, she can play soccer. Observe então várias regras que eu falei antes. Não acrescentei S, mesmo sendo she. Não coloquei o to no meio dos verbos para separar. Tudo isso por quê? Porque eu estou trabalhando com o meu moral verb. Tá? Aí agora a gente vai trabalhar a questão do permission. E aí eu vou, né? Primeiro eu vou riscar já aqui. Já vimos a questão da habilidade. E agora a gente vai ver o permission. Aí vocês podem se perguntar. Tá, Natália, mas eu tenho permission no can, eu tenho permission no may e eu tenho permission no could. Tá? Então assim, quando que eu vou utilizar cada um deles? Qual que vai ser a diferença? Posso usar qualquer um? Eles têm uma pequena diferença em utilizar, tá? A gente vai colocar aqui na outra folha
depois a gente retorna aqui. Galera, eu vou desenhar um triângulo aqui, tá? Vamos lembrar que eu sou uma English teacher, que o meu forte é o inglês e não, né, a questão dos desenhos em cima. Vou desenhar aqui, vocês, se estiverem copiando, anotando, tentem fazer ele bem bonitinho. Escrever aqui em cima polite, polite significa educado, tá? E aí é que vai entrar essa questão do permission. Por exemplo, eu vou fazer aqui. Could, may, you can. São os três que a gente viu que entram na questão, né, da permissão. Vamos colocar aqui do lado permission para ninguém se perder. Bom, voltando aqui então nessa explicação. Polite, né, em questão da permission. Então vamos ver. Could, may e can. Tá? Tenho ali os meus três verbos modais que eu uso para pedir alguma coisa ou uma permissão. O que vai acontecer? Quando eu uso o can para pedir para ir no banheiro, por exemplo, vou trocar de frase para ver se cabe aqui, tá? Can I drink? Não ajudou muito, mas valeu a tentativa. Can I drink water? Quando tu vai lá e pede pro teu professor, can I drink water? Eu posso utilizar o can, né? Posso ir beber água, posso ir tomar água, tranquilo. Só que o que vai acontecer? O can, ele é um cara que não é tão formal, é mais normalmente quando eu tô falando entre amigos, né? Eu tenho já aquela relação com a pessoa. Consigo sim utilizar, tá? Não vai ter problema nenhum. Tô numa viagem, tô indo para os Estados Unidos, quero pedir ajuda para alguém, posso chegar lá, can you help me? Até porque no momento tu vai fazer assim, vai vir o que vier e tu conseguir se comunicar, vai tá bom, né? Mas então assim, ele não é tão formal, digamos assim. O may, ele já, tá mais ok, né? Eu consigo já ter um pouquinho mais de formalidade. E aí eu poderia dizer... May I drink water? May I drink water? Posso tomar água? Tu já está sendo mais educado. Então essa é a diferença entre eles. E isso vai ser a diferença entre os três. Tá? O can, ele é um cara que já é mais informal. O may já está mais, né? Pessoa mais educada e tal. Já o could, esse é aquele cara que é extremamente formal. Ele seria até o poderia, você poderia me ajudar, eu poderia fazer tal coisa. E aí a gente poderia imaginar a situação assim, could I drink water? E aí se eu quero ser tão formal assim, eu ainda consigo colocar aqui no final, could I drink water? Please. Imagina que o professor de vocês está lá no meio de uma explicação, tá todo mundo quieto e tu tá assim, meu Deus, eu preciso tomar água, tô morrendo de sede. Tu vai, posso tomar água, por favor? Aí eu poderia usar o could. Could I drink water, please? Então, gente, retomando aqui. Isso aqui, então, é relacionado à questão de permissão, tá? Cuidar, o may, ele normalmente aparece com o I. May I do something, né? Posso fazer tal coisa, normalmente com a primeira pessoa. Tá? Então, could, may e can, consigo sim usar eles para questão de permissão, mas eu tenho que lembrar que can não é tão formal, né? Ele é mais informal. O may tem um pouquinho mais de formalidade. E o could, eu estou sendo bem formal, certo? Bom, vou voltar agora aqui ao nosso quadro de antes. Lembrando, galera, qualquer dúvida, manda lá. Bom, já trabalhamos então a questão da habilidade, da permissão, e agora a gente vai para a questão da possibilidade. Possibility. Se eu olhar, mais uma vez, eu tenho três verbos modais que representam possibilidade. Eu tenho o can, o may e o might. Lá vou desenhar mais um triângulo para vocês, tá, gente? Uma aula de geometria. Vamos lá. Vou tentar fazer um pouco maior, tá?
ficou muito maior, mas... Está aí. Imagina que é um pedaço de pizza aí. Então vamos lá. Questão de possibilidade, né? Vamos lá. Vou colocar aqui os nossos 3 modais. Começando pelo can, depois o may e depois o might. Quando eu entro em questão de possibilidade, todos os 3 funcionam. O que vai mudar é que qual a probabilidade de que aquilo realmente venha a acontecer. Isso é que vai ser a diferença, tá? Eu vou jogar uns números aqui, gente, mas é só pra gente ter uma noção, não quer dizer que realmente é assim, tá? Eu normalmente costumo dizer que o can, eu tenho mais ou menos uma noção de que, tem 95% de chances daquilo acontecer. O may, eu jogaria lá uns 60%, 65%. E já o might, lá mais para baixo. Vamos por uns 30%, tá? Então, assim, vamos supor que alguém pergunta para vocês: tu vai na festa hoje à noite? E aí eu vou responder com cada um deles, dependendo do contexto. Aí, por exemplo, eu poderia dizer: Yes, I can. I'm free today. Então a pessoa te perguntou lá, você vai à festa? Yes, I can. I'm free today. Sim, eu vou, eu tô livre hoje. Ou seja, eu não tenho nenhum compromisso, eu tô a fim de ir, não tem nada que me impeça, então, yes, I can. Tranquilo. Já tu me perguntou se eu vou ir na festa, aí eu vou responder: I may go. But, é o nosso famoso but, mas, I need to ask my mom. I may go, but I need to ask my mom. Eu posso ir, mas eu tenho que pedir para minha mãe. Ou seja, vai que naquele dia minha mãe deu lá, não, tu não vai sair de casa, não vai acontecer. E aí pronto, acabou a ideia, tu não vai mais ir pra festa. Então, pode ser que eu vá, mas ainda pode acontecer que não, tá? Esse seria o nosso uso do may. Já o might, sabe quando a gente fala assim pra pessoa: eu posso ir, eu vou ver, depois eu te retorno. E aí tu sabe que a pessoa, na verdade, ela não vai ir, é mais ou menos o might, tá? Eu vou colocar aqui: I might go. But I'm very tired. Eu posso ir, mas eu tô muito cansada. Provavelmente eu vou ficar deitada em casa dormindo, mas só para não te dizer um não, eu vou colocar ali um might. I might go, tá? E aí, então, isso são as nossas possibilidades. Então, assim, por isso que eu digo sempre que a questão dos moral verbs, às vezes as pessoas falam: é muito simples, é muito fácil, né? Só, o verbo poder, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Eu tenho que, na verdade, cuidar o que eu quero dizer, né? Então, é o sentido daquilo ali. Qual a probabilidade daquilo acontecer? Qual que eu vou utilizar? Tá? Então, é isso que a gente tem que cuidar bastante. Retomando, então, o can eu uso quando é alguma coisa que já é praticamente certo, de que eu posso fazer, de que eu vou fazer. O may, né, mais ou menos. E o might, mais para menos do que para mais. Também, a gente poderia usar até mesmo a questão, né, vai chover hoje. It can rain. Tipo, o céu tá todo, né, escuro, enfim, eu tô vendo que vai chover. O cara da previsão do tempo disse que vai chover. Agora, vai chover? It may rain. O tempo tá bem incerto, não tenho certeza. Agora tá lá, ensolarado, mas eu digo, it might rain. Pode chover. Tipo, sei lá, eu vi na previsão do tempo que ia chover, mesmo que o dia, que o céu esteja me mostrando o oposto, eu ainda tô com aquele pensamento de que, talvez, né, pode chover, e aí eu usaria o meu might. Tá? Então, vemos aqui a questão pro uso de possibilidade. Voltando lá para o nosso quadro. Bom, vimos então aqui já todos os usos do can. Uso ele para uma habilidade, para uma permissão, para uma possibilidade. O may, uso ele então para uma permissão ou para uma possibilidade, já vimos também. Já também vimos o might por tabela, né?
E aqui faltou somente um uso do could. O could a gente viu na questão de permissão e tem o passado do can. Por exemplo, aqui a gente tem a frase she can play soccer, tá? Ou seja, ela consegue jogar futebol. Isso é hoje. Tipo, ela joga futebol muito bem hoje. Agora, she could play soccer well. Ela conseguia jogar futebol bem, ou seja, ela não treinou mais, faz tempo que ela não joga, isso era uma coisa do passado que ela fazia. Hoje já não é mais assim. Então esse seria o uso do could como o passado do can. Tá? Bom, gente, vimos então os primeiros 4 modal verbs, que acredito que são os mais fáceis de confundir por eles serem utilizados nos mesmos tipos de situações, porém com uma intensidade ou uma probabilidade diferente. Então, matamos não, meio pesado. Então, vimos aqui 4 e agora a gente vai ver o restante, tá? Bom, outros 2 verbos modais que o pessoal confunde bastante é o should e o must. Aí, por que o pessoal confunde? Se vocês procurarem, provavelmente, no dicionário, vocês vão encontrar a tradução, ou até se forem traduzir alguma frase, vocês normalmente vão ver a tradução deles como dever. Tá? Normalmente é essa, tô dizendo que vai ser sempre assim, tá, galera? Mas normalmente é essa. E aí, tem o uso, o sentido um pouquinho diferente, tá? O should, ele é dever, mas é quando eu tô dando um conselho para alguém, advice, tá? Ou seja, tu deveria fazer isso, tipo, nesse sentido. People should exercise more. As pessoas deveriam se exercitar mais, tá? É um conselho de forma geral que eu estou dando. Observem, né? A tradução vê ele como deveria, né? Não deixa de ser do verbo dever, digamos assim, mas, né, conjuguei ele de acordo com a frase. People should exercise more. Então esse é o uso do should. Já o must, ele é um pouco mais pesado. Ele é no sentido de uma obrigação. Só que ele ainda tem mais alguns usos. Pode ser uma obligation, uma deduction, uma dedução, ou ainda uma prohibition, uma proibição. Tá? Então vamos lá, um por um. Tá? A tradução dele seria a mesma coisa, né? No sentido de dever. E aí a gente tem então, bom, must no sentido de obrigação. I must pay my bills. Eu devo pagar as minhas contas. É uma obrigação que eu tenho, né? Eu fiz a conta, eu tenho que ir lá pagar. Por isso que muitas vezes a gente tem o have, o verbo to have, ter, às vezes ele pode substituir o must da frase. Eu poderia dizer, I have to pay, só que a gente tem que lembrar, o have, ele não é um verbo modal. Aí se eu usar o have, eu teria que colocar o to aqui no meio. I have to pay, eu tenho que pagar. Agora, já que o must, o moral verb, não coloco, né? I must pay my bills. Fiz lá a minha obrigação. Uma dedução. She must be rich. She must be rich. Ela deve ser rica. Eu não sei, eu olhei pra ela e eu deduzi isso, de que, né, ela é uma pessoa que tem dinheiro, tô achando que ela é rica. She must be rich. Então só fiz uma dedução. E no sentido de proibição, a gente poderia colocar you must not smoke here. You must not smoke here. Sei lá, imagine que vocês estão num hospital ou dentro de um restaurante, lá tem a plaquinha. You must not smoke here. Você não pode, você não tem a permissão para fumar aqui, é proibido. Então posso usar ele no sentido de uma proibição. Então conseguem ver, o must ele não é mais
Não é que seja agressivo, mas ele é um pouco mais forte do que quando eu utilizo o should. O should eu só tô te aconselhando. Tu quer fazer, se tu vai realmente fazer, eu não sei. É o meu conselho. Mas já o must ele é um pouquinho mais pesado. Ele é ou uma obrigação, uma dedução ou uma proibição. Tá? Vamos lá para os próximos verbos modais. Bom, aí agora a gente vai trabalhar com o would. Assim, eu não vou colocar ali escrito, gente, porque eu não entendo muito do português tão a fundo, tá, gente? Mas o would, ele seria o nosso futuro do pretérito, tá? Ou seja, ele faz aquele ia que a gente coloca no próximo verbo. Ele não tem uma tradução. Eu poderia colocar aqui... Eu vou colocar aqui ia, tá, gente? Vocês têm que lembrar que é ia no sentido do final do próximo verbo. Não é que a tradução dele é ia, é do próximo verbo. Então, por exemplo, aqui... I would do. I would do it. Eu faria isso, tá? Ou seja, do é o meu verbo fazer. Só que como eu tenho o would aqui na frente, ele só faz, então, ele vai modificar o meu próximo verbo para esse tal de futuro do pretérito aí e vai colocar no sentido de faria. I would do. Eu faria. Tá? Por isso que é bem comum a gente ouvir nos pedidos. Would you like something to drink? Would you like something to drink? Num restaurante é comum ver esse tipo de coisa. Você gostaria de algo para beber? Até porque o cara, quando fala contigo, lá o garçom, ele vai ser mais educado, né? Então, would you like? Você gostaria? Observe, né? Ele está colocando lá no meu próximo verbo. Aqui, no caso, ele não está depois porque é uma pergunta. Mas a parte da interrogativa e negativa a gente vai ver depois, tá? Would you like something to drink? Você gostaria de algo para beber? Tá? Então, ele faz essa função, isso aí seria a nossa função do would, tá? Depois a gente tem os nossos modais, que ainda estão faltando, que é o will e o shall. Tá? Vou colocar o shall aqui embaixo. Vou tentar deixar tudo junto. Tá? O que acontece? O will, ele é o nosso auxiliar do futuro. Tá? Future. Tá? Gente, existem outras formas de fazer frases no futuro, mas agora a gente está trabalhando os moral verbs, eu vou falar somente desse aqui. Tá? Ele é um futuro. Uma forma de fazer frases no futuro. E aí o que ele faz? I will travel to London. I will travel to London. Eu viajarei para Londres. Tá? Observe, gente. A gente tem o costume de fazer em português que a gente não iria falar eu vou viajar para Londres. Quer traduzir dessa forma, quer entender dessa forma, tranquilo, não tem problema nenhum. Mas vocês têm que ter em mente que o will não tem tradução. Ele coloca o próximo verbo no futuro. Que nem se eu quisesse falar, eu vou... I will go to London. Usando a mesma frase aqui de exemplo quase, tá, gente? I will go to London. Se eu pensar que a tradução do will é o verbo ir, eu iria escrever a minha frase assim. I will to London. E isso em inglês não vai fazer sentido nenhum, porque o will não tem tradução. Ele é um auxiliar para fazer a frase no futuro. Então, I will go. Eu irei para Londres, tá? Então tem que lembrar que o will, ele não tem tradução, ele coloca o próximo verbo no futuro. Se eu tenho o costume de falar as frases assim em português, eu vou fazer tal coisa, eu vou viajar, eu vou comer, eu vou trabalhar, tranquilo. Mas lembrem que o will não é o verbo, não é o vou, ele é o auxiliar do futuro. Ele é o nosso verbo modal para fazer a frase no futuro. Vamos ver. Bom, agora a gente tem o shall, tá? O shall ele pode ser usado no sentido de uma invitation, que é um convite. E também ele pode ser usado como futuro, tá?
que eu tinha escrito errado, deu um branco aí. Future, tá? Ele pode ser usado, então, como um convite ou então futuro. Gente, o shall, ele é um verbo mais antigo, digamos assim, tá? Eu costumo falar que ele é praticamente lá do Archaic English, inglês arcaico. Isso quando eu falo sobre futuro, tá, gente? Então, assim, ele normalmente é utilizado com os pronomes I ou we, tá? Na primeira pessoa. E aí, eu poderia fazer a frase I shall go to London. Eu virei para Londres. Posso fazer como shall, mas dificilmente eu vou ver as pessoas utilizando ele no sentido de futuro, tá? O que ele vai aparecer mais vai ser no sentido de fazer um convite. Por exemplo, shall we go to the movies? Shall we go to the movies? É tipo, vamos ao cinema? Eu tô te convidando pra ir no cinema, tá? Ou seja, tipo, vamos hoje lá no cinema. Shall we go to the movies? A gente tem que lembrar, talvez agora, quando eu falei a frase, vamos, talvez vocês tenham lembrado da questão do let's. Tá, teacher, mas o let's também não é vamos? Sim, let's também é vamos, mas o let's é no sentido, tipo assim, let's go now, vamos ir agora. Eu não tô te convidando, eu tô dizendo que a gente vai ir agora, ou seja, é meio que uma ordem, né? Ele é mais usado no sentido de uma ordem. O shall não, eu tô fazendo um convite, tá? Então a gente tem aqui, vimos então o would, que também de certa forma está relacionado com o futuro, né? Vimos o will, nosso auxiliar de futuro, questão para fazer as frases do futuro, e o shall, usado mais no sentido de um convite, mas que também pode ser usado no sentido de futuro. Bom, galera, vimos todos os verbos modais, tá? Vou retomar eles aqui desde o início, só um pouquinho. Bom, can, may, might, could. A gente vê eles separados, né? Lembrar então do uso de cada um deles. Can, ability, permission, possibility. May, permission, possibility. Might, possibility. Could, permission. Ou então past of can, passado do can. Aí tem os nossos triângulos, eu vou pular eles aqui. É só uma review agora. Vimos a questão do should, que é um advice, que é um conselho. Vimos o must, obligation, né, uma obrigação. Deduction, dedução, ou então prohibition, uma proibição. E também vimos aqui as formas, né, do would, que seria o nosso futuro do pretérito, ou então o nosso ia do próximo verbo. É mais fácil decorar assim, tá, galera? O will, que é o futuro, e o shall, então, mais usado para invitation, para convite, do que para futuro. Bom, aprendemos a usar os verbos modais. Sei que falando assim parece, não é tão difícil assim, né, gente? Não é que é difícil, é só ruim de lembrar todos esses detalhes. Como é que eu vou fazer para lembrar todos esses detalhes? É praticando, fazendo exercício, tô lendo lá uma notícia, tô assistindo um filme, um seriado, e vou ver, ele usou should. Verdade, é um conselho. Usou can. E tentar lembrar qual que é o significado. A gente então analisar um pouco o que a gente está assistindo, o que a gente está lendo, o que a gente está ouvindo. Tá? Porque só ficar ali decorando, fazendo exercício, eu sei que é chato pra caramba, né? Mas também é uma forma de praticar. Mas então assim, procurem a que vocês se encaixarem melhor. Bom, questionei lá que a gente não usava auxiliares para fazer auxiliares com os moral verbs. Não uso do, não uso does, não uso did, né, e nem nada. Como é que eu vou fazer então para fazer uma pergunta ou para fazer uma frase interrogativa com um verbo modal? Eu costumo falar que eles são semelhantes ao verbo to be. Tá? Quem aí lembra como é que eu faço uma pergunta com o verbo to be ou uma frase negativa com o verbo to be? Para fazer uma pergunta, eu coloco ele para frente. Para fazer uma negação, eu só acrescento not. A mesma coisa vai acontecer com os moral verbs. Se eu quero fazer uma pergunta, até na verdade, não sei se vocês notaram, mas eu escrevi várias frases ali que tinha a interrogativa e tinha até mesmo a negação. Né? Então, na verdade, eu já entreguei o jogo ali para vocês, tá? Mas vamos ver aqui, ó. I can help you. Eu posso ajudar você, eu consigo ajudar você. Estou usando can,
e estou fazendo uma frase afirmativa. Quero fazer uma pergunta, só que em vez de fazer uma pergunta para mim, eu vou fazer uma pergunta para você. Você pode me ajudar? Vou colocar o can, que é o meu verbo modal, para frente. Can you help me? Passei o can para frente. Tá? Quero fazer uma negação. I can't help you. Eu não consigo ajudar você. Aqui eu contraí, tá, gente? Mas seria o cannot. O cannot, ele fica junto, tá? Vai ser um pouquinho estranho, mas ele fica escrito de forma junto. Os outros verbos modais, eles também vão trabalhar dessa forma. Se eu quisesse falar I will not work. Eu não trabalharei, então eu coloco o will junto com o not, estou fazendo a negação. A frase que eu falei antes em português, vou colocar ela em inglês agora. Will you go to the party? Você irá à festa, coloquei o will para frente, tá, gente? E essa regrinha de colocar o verbo modal para frente na hora de fazer a pergunta, ou então acrescentar o not depois na hora de fazer a negação, vai valer para todos esses verbos modais que a gente viu ali. Gente, eu lembrei de uma coisa, tá? A gente viu ali antes o must, tá? Que era no sentido de obrigação. Eu esqueci de comentar para vocês, o must, ele tem um passado, tá? Quando eu quero fazer uma frase no passado com o must, eu vou pelo sentido da tradução mesmo, que nem antes eu usei a frase I must pay my bills. Eu tenho que pagar as minhas contas, eu devo pagar as minhas contas. Se eu quisesse falar eu tive que pagar minhas contas ontem, olhem bem a tradução, eu tive, ou seja, eu vou usar o verbo ter. E aí eu vou colocar I had to pay my bills. E aí eu uso had no lugar do must. Só que aí, de novo, a gente vai para aquela questão que eu tenho que colocar daí o to no meio. Tá? Gente, se vocês ficarem com uma dúvida nessa parte aí, porque ficou meio perdida, né? Vocês me perguntem e eu passo ela aqui. Ainda faltou mostrar para vocês a parte da contração, tá, gente? Então, assim, vocês provavelmente veem mais o can't do que cannot, tá? Então, é a forma contraída. Eu consigo fazer a forma contraída na negação. Vou botar aqui, contract. Tá? Então, a forma contraída do can. Cannot, escrevi por extenso, bom, vamos fazer assim. Cannot é can't. O may, gente, o may not, eu não consigo contrair, tá, gente? Ele vai ficar dessa forma aqui, não tem uma contração. Aí depois eu coloquei lá o might tem contraída, mas normalmente o pessoal não usa muito porque é mais difícil de falar. Mightn't, né? Então fica mais difícil de falar, então o pessoal normalmente fala might not, mais fácil. O could. Caramba. Could not. Vou colocar lá. Couldn't. Should. Shouldn't. Tô vendo que normalmente a forma contraída é sempre na negação, né? Should not, shouldn't. Quem mais tem ali? O must, né, que a gente viu também. Must not. Gente, o must not, quando usa a forma contraída dele, se eu fosse ler, eu poderia lá falar mustn't. Fica difícil. O que aconteceu? Ao passar do tempo, por ser tão difícil de pronunciar, eles falam mustn't. Tá? Então eu simplesmente corto ali, né, na hora de pronunciar aquele T, esse T aqui no caso, né, do must.
Então, de tantas pessoas falarem assim, hoje é bem comum, hoje em dia o pessoal produzir dessa forma na hora do speaking. Quem mais teve ali que a gente viu de modal? Deixa eu ver quem é que eu tô esquecendo. Can, may, might, could, should, must, would. Would, então vai ser wouldn't. O will é um dos únicos que fica um pouquinho diferente, tá, gente? Na hora que eu faço a parte da contraída. Vocês podem observar que normalmente aqui a gente só colocou o NT no final. Só que o will ele vai trocar, ele vai ficar won't. Muitas vezes o pessoal vê isso aqui nas frases e não sabe o que que é. Won't seria então o will not, a forma contraída do nosso will de usar, né, no futuro, né? I won't do that. Eu não farei isso. E também temos o shall, que na forma contraída fica shan't. Bom, gente, então aqui são as formas contraídas, né, que a gente viu. Então, na hora, né, se eu quiser escrever dessa forma ou se eu quiser escrever de outro jeito, não vai fazer diferença nenhuma. Às vezes entra a questão um pouco de formalidade, dependendo com quem eu vou, para quem eu estou escrevendo, né, ou com quem eu estou falando. Vimos também a questão da interrogativa e negativa e também o uso e o sentido de cada um dos moral verbs. Bom, galera, é isso aí. Eu espero que vocês tenham aprendido aí como utilizar eles e tenham finalmente tirado essa dúvida do, né, já vi os verbos modais, mas eu não sei qual a diferença de usar um ou outro, eu uso qualquer um porque eles têm a mesma tradução. Espero que a gente tenha sanado essa dúvida aí. Se tiver alguma dúvida ainda, comenta lá, depois a gente vai dar um retorno. E semana que vem a gente tem mais uma aula, mais uma live às 11 horas da manhã. Tchau, tchau!